deserto ia florescer, ia jorrar mel. Mel, leite, tanta coisa boa e tá lá, né? É inacreditável. Eles têm mais verde, mais flores do que nós das cidades brasileiras que moramos no meio na do Amazônia, deserto. né? O peixe, o Brasil produz 8 toneladas por hectare de água quando produz bem. Eles produzem 200 toneladas por hectare de água hectare de com a maior facilidade. Você imagina que isso quer dizer uma renda anual de 1.700.000 de venda sendo pirarucu, a um custo de 8,50 como a indústria que paga. Eu acho que umas Então, 10 vezes maior do que Israel. O leite, no Brasil, com alta tecnologia, o Brasil consegue criar 9 vacas por 1 hectare na produção de leite com tecnologia. Lá eles criam, no confinamento, entre 250 a 500 vacas. Em 114 mil vacas leiteiras, eles tiram 10 bilhões de reais do dinheiro deles, que é equivalente a real, por ano. Você imagina o que é isso? Em 114 mil animais, 40 litros de leite em média por vaca. Tudo porque acreditaram na tecnologia. Mas, Astério, só vence isso quem acredita que é possível superar as dificuldades. Aquele povo sofreu, enfrentou muito sofrimento. É cercado por uma guerra, é cercado por um ambiente de hostilidade. No meio do deserto, conseguiu criar um ambiente de prosperidade e superação. Tem mais dinheiro hoje do que o Nordeste do Brasil. E você imagina que o Nordeste não podia ter seca, não podia ter aquela miséria, porque tem condições melhores. O Israel, o país, é do tamanho quase do Bujari, um município do Acre. E tem mais dinheiro do que o Nordeste brasileiro. Então é inacreditável isso. O senhor acha que é possível transferir essa tecnologia para o Acre? Nós temos condições bem melhores. Nós podemos fazer mais do que eles pelas condições climáticas. Eles trabalham com água de um pH de 8,3, o que é muito ruim para a criação de animais. E mesmo assim eles alcançam. Então o Acre já está implantando tecnologia de ponta. Eu tenho certeza que em breve nós vamos surpreender o Brasil e muito do mundo com o uso da tecnologia que estamos tendo aqui, se Deus quiser. Falando em Brasil, governador, o cenário político nacional, o senhor que é do Partido dos Trabalhadores, como é que o senhor está vendo esse cenário hoje? Brasil, o senhor que entende de Brasília, foi senador por 12 anos, conhece ali o caminho das pedras, as entranhas da política nacional. A presidenta Dilma me chamou para um jantar com alguns governadores, em uma reunião, na segunda-feira à noite, estava o presidente Supremo aqui, eu me desloquei de carona com o governador do Amazonas, participei da reunião e ela falou que tinha que ter uma redução ainda de despesas correntes de 26 bilhões para fechar o ajuste econômico do Brasil e, ao mesmo tempo, abrir uma fonte de captação de recursos para garantir a previdência social. Você imagina, não há país no mundo onde algumas pessoas, como tem no Brasil, na área de setores da sociedade, tem uma aposentadoria aos 46 anos. Essa pessoa vai viver mais 40 anos. E quem vai pagar a sua aposentadoria são os que estão no trabalho ativo. Então, são esses que são transferidos. Isso gera um desequilíbrio no sistema previdenciário inacreditável, além dos problemas de financiamento que o país tem, além dos problemas de corrupção, além dos problemas de desperdício, de perda de gastos. Então, o país vive uma fase de ajuste. Esse ajuste fiscal, ela vai compensar, por exemplo, quando reduz o recurso do Minha Casa Minha Vida para as habitações no Brasil, ela está indo buscar recursos do FGTS para compensar, né, esse tipo de atividade. Que é o caso Cidade do Povo, para a gente deixar bem claro. A CPMF, que ela quer para o sistema de seguridade social, complementar. Os pequenos trabalhadores não vão pagar nada, porque não tem movimentação financeira. Trabalhador que ganha 1, 2, 3 salários mínimos, a movimentação financeira não é nada, ele não vai pagar R$1,50 por mês. Os grandes no Brasil, agora os grandes, tinha que taxar as grandes fortunas. Esse país, se taxasse as grandes fortunas, não precisaria nem de uma CPMF. Teria um equilíbrio nas despesas correntes. Você vê a repatriação de recursos, ela seria capaz de trazer para o Brasil mais de 300 bilhões de dólares. Se nós fizéssemos resolver o problema da União e dos Estados. Agora, o problema é que ainda tem um poder conservador dominante que não deixa quem está no governo, muitas vezes, fazer os ajustes e as mudanças necessárias, porque domina os grandes meios de comunicação, domina os grandes jornais do Brasil, tem pacto com as elites conservadoras que vivem dos privilégios da história brasileira. Então, o governo democrático sofre muito. Corrupção aí está tendo, está explorando, está apurando, vão prender, vão condenar, muitos já estão presos, muitos já estão condenados.
O Partido dos Trabalhadores está no meio, tem 2 parlamentares envolvidos até agora num aspecto grave dentro desse sistema, em mais de 50 que estão citados. O PSDB ontem saíram matéria nos jornais apontando que estaria vinculado a 40% da corrupção da Lava Jato. Então é uma questão de Estado que se vive ainda de desvios e transgressões dentro das brechas do Estado que atinge o Brasil inteiro. Todos, né? E tem que punir todos e tem que ter a coragem de enfrentar. E felizmente o Judiciário brasileiro e o Ministério Público estão tendo a oportunidade de agir com independência e cumprindo o seu papel constitucional. Só espero que não façam juízo de valor errado e não condenem inocentes, como nós já vimos em alguns lugares do Brasil, inclusive aqui. O clima em Brasília, pelo que o senhor conhece, em relação a esse movimento de tentar o impeachment da presidente Dilma, essa resistência, há uma diferença grande em relação a Fernando Collor, né? É forte o movimento, há um plano instaurado dentro do poder do Brasil, da oposição. A oposição não aceitou a derrota eleitoral que o povo brasileiro impôs, porque fez uma eleição democrática e livre. Ela quer o golpe contra a institucionalidade democrática brasileira, contra o manto constitucional que deve imperar na democracia, e foi apresentada anteontem, feita a leitura de urgência de um processo de impeachment contra a presidente da República, quando ela nunca pegou uma agulha de ninguém, quando nunca praticou nenhum desvio de natureza moral. E tem problema no governo? Tem. Qual governo não teve? Por exemplo, aquele Paulo Roberto, que está na Lava Jato, o personagem central, ele veio do governo Fernando Henrique. Ele era diretor, ele era grande dirigente estatal já no governo Fernando Henrique. Paulo Francis, em 80, nós tivemos agora em Portugal um escândalo de 800 bilhões de euros recentes que está sendo apurado. A Alemanha viveu, os Estados Unidos vivem. O que importa é que tenha coragem no Estado democrático de apurar e combater. Esse é o sentido. Agora esse golpe está sendo tramado dentro de setores da Câmara dos Deputados, dentro de partidos conservadores que não ganham pela via democrática, mas felizmente tem uma ação sentinela de governadores, de prefeitos, de instituições, de pessoas da vida democrática e constitucional brasileira que não vão permitir isso acontecer. Eu penso que a presidenta Dilma tem que mudar muita coisa no governo? Tem. Ela sabe que tem. Nós dissemos isso a ela. E principalmente o aspecto político. Pois é, eu sou... Porque tem que haver uma aproximação, um diálogo direto, um diálogo olho no olho com o parlamento. O parlamento tem 3 níveis, tem uma cúpula, tem uma base de lideranças regionais e partidárias e tem uma presença populacional no varejo que muitas vezes não quer uma vírgula de privilégio, mas quer atenção, quer respeito, quer consideração. E esse lado da política, que é o lado virtuoso, que tem que imperar, que tem que prevalecer, que tem que constituir a maioria na democracia representativa. Porque o modelo é perverso, Astério. Ele cria uma dependência de quem governa, de partidos que às vezes não têm legitimidade, não têm expressão democrática, não têm conteúdo doutrinário, não têm conteúdo ideológico, não têm ética, mas fazem achaque toda hora, chantagem, para querer espaço de poder. Como se participar da vida democrática fosse ter espaço de privilégio. E não pode ser assim. A democracia não será virtuosa se ela ceder às pressões das chantagens. Governador, vindo aqui para o Acre, a gente viu recentemente o IBGE divulgar que o Acre era um dos únicos estados, o único estado do Brasil que aumentou o número de empregos. Isso é verdade. Que fenômeno. No primeiro semestre nós temos vários setores em dificuldades, mas nós conseguimos ver o IBGE registrar que o único estado do Brasil que aumentou o emprego no primeiro semestre foi o Acre. E as exportações nossas cresceram 171% no período, enquanto do norte caíram 32%. O Amazonas, por exemplo, o governador Zé Melo me dizia anteontem, Tião, nós tivemos a demissão de 20 mil operários dos 125 mil da Zona Franca de Manaus, porque ela vende produto eletroeletrônico de consumo. Sim. Se a economia está em retração, não se compra, cai, o emprego vai embora. E os produtores primários ainda vão entrar naquela crise do Amazonas. E, na verdade, foram 25 mil demissões, não 20 mil. Então, isso é uma crise. No shopping, nas lojas fechando, o comércio fechando, a crise instalada. E aqui nós resistindo, porque tem uma união entre governo, entre parlamento, entre governo, entre trabalhadores, governo, empresários, as instituições de fomento à economia estão trabalhando, as igrejas têm uma compreensão e nós não abaixamos a cabeça para dizer que a crise está dominando o nosso ambiente. Nós estamos vencendo pelo trabalho. A economia com base diversificada, que precisa ser construída e fortalecida no Acre, diversificação
forte dessa base, agroindustrialização, setores que não podem parar, agricultura, o setor de produção familiar, o setor do agronegócio, a incorporação em tecnologia, a busca de crédito e os trabalhos. Por que nós temos investimentos em curso que não serão abalados? Porque lá em 2012, nós estávamos viabilizando empréstimos para assegurar desenvolvimento em infraestrutura. Por que nós estamos investindo 260 milhões como governo em Rio Branco este ano? O prefeito Marcos Alexandre captou, tem 10 milhões para investimento em Rio Branco toda, e só o governo do estado está colocando 260 milhões a mais. Porque nós nos preparamos para isso lá atrás. Fomos buscar recursos. O primeiro governo, saneamento integral, o trabalho todo. A Assembleia isso aprovava é a ali, consequência. Né? E tinha gente que era contra. E foi ali, Astério, que nós nos preparamos disso. e reduzimos em 1.500 o número de cargos de confiança, mostrando austeridade, mostrando controle, porque nós precisávamos abrir concurso, nós precisávamos de mais gente na segurança, nós precisávamos de mais profissionais de saúde. Foram 2.500 professores chamados em concurso público no Estado, policiais nesse civis, período, policiais civis, bombeiros, né? Mais de 1.000. O quarto estado com maior número, entre o quarto e o quinto de policiais por habitante, é o estado do Acre, que está tendo esse esforço do governo. Então é luta, agora é dificuldade enorme. Contamos cada centavo todo dia para tentar chegar ao fim do ano, contamos. Mas a união com a sociedade, com os trabalhadores, com o setor rural e com os empresários, vai nos permitir chegar ao mês de dezembro, se Deus quiser, de cabeça erguida. É essa a luta. Governador, esse recrudescimento da crise econômica, Brasília, a gente vê no Brasil todo, a gente vê que a União está prorrogando, colocando mais para frente qualquer discussão sobre salário com os servidores. O senhor estava prevendo essa situação, nessa questão de reajuste? Nós tínhamos que viver isso. Se os Estados Unidos viveram sua crise, foi dramática, demitiram. Se a Europa demitiu 62 milhões de trabalhadores, se a Previdência Social em Portugal foi reduzida em 1/3, se o tempo de aposentadoria foi reduzido em Portugal, a Espanha alcançou 25% de desempregados, o Brasil está com 8% agora, uma taxa de juros que é dura, batendo lá nos 14%. O presidente Lula, no momento de dificuldade, chegou a uma taxa de juros de 20% e um desemprego de 11%. Momentos difíceis que nós já vivemos. O governo Fernando Henrique chegou numa taxa de juros de 26% no final do governo dele, com índice de desemprego de mais de 14%. Então essas coisas abalam. Nós temos que nos preparar. Como é que nós vamos? Se ninguém está conseguindo dar aumento no Brasil, nós estamos lutando para fechar o ano. O Rio Grande do Sul quebrou, não tem saída. Salário, o governador chorando na televisão. Sabe qual é a dívida? Veio. Eu fiquei desesperado aquele homem. Você viu qual é a dívida previdenciária da Bahia? 2,5 bilhões por ano. Faltam de recursos para pagar a Previdência na Bahia. Goiás. Minas Gerais, 389 milhões por mês. A dívida previdenciária. São Paulo, 1 bilhão 180 milhões de reais por mês é a dívida previdenciária. O Acre está em 17 milhões por mês. 10 de origem ainda da fonte de reserva que nós constituímos previdenciária e 7 que o governo está passando. Ou nós temos cuidado, ou depois, daqui a 10 anos, os servidores não vão ter como aposentar. Como é que eu não vou ter austeridade para pensar no amanhã? Né? Porque hoje você é um funcionário público, tem um médico, tem um professor, todos vão querer daqui a 10, 20 anos, quando estiverem aposentados, ter seu salário em dia. Então, o que nós fizemos hoje de seriedade, de constituição de respeito às contas públicas, nós vamos assegurar às futuras gerações a dignidade. E é isso que nós temos que fazer. Em relação à viagem de Israel, voltando, a gente fez superficialmente, o senhor foi com alguns empresários, o que é que eles acharam? Foi uma missão fantástica, 21 empresários, todos por conta própria, não usamos recursos do governo para nada nessa missão. Não teve recurso do governo? Nada, graças a Deus. Foi um esforço enorme de todo mundo. E olha, Astério, é impressionante aquilo, 44 graus, a temperatura no meio do deserto 20 toneladas de peixe por hectare aqui, 200 toneladas de peixe por hectare ali e 450 toneladas até eles têm capacidade de produzir por hectare. Astério, 200 toneladas de peixe por hectare, quer dizer que no Acre, que tem condições infinitamente melhores de produção, nós estamos falando que com 1 hectare produzindo nesses termos, nós estamos falando numa receita anual de 1,7 milhão para o produtor.
Você imagina o que é isso no preço que a peixe da Amazônia. Né? Então, se a Finlândia alcança 20 mil dólares de renda per capita, porque fez um celular, se Israel, que era um deserto, alcança 40 mil dólares per capita, vamos confiar no nosso trabalho, na nossa intensidade, no nosso amor ao Acre, para constituir qualidade de vida para o povo acreano no futuro, pelo trabalho, pelas questões elevadas, pela visão de economia, pela união entre governo e trabalhadores. É isso que vai nos fazer superar qualquer crise. Você vê o caso dos exames aqui. No Brasil é a tragédia das filas de exames. Nós pegamos ressonância magnética, tomografia, agora, num depoimento raio-x com imagem digital e ultrassom com Doppler. E já zeramos a fila de tomografia agora, entre 48 horas e 72 horas que o médico pede o exame está feito e entregue o laudo. Isso ninguém conseguiu fazer na história do Brasil. Nós já começamos em novembro, dezembro, se Deus quiser, vamos começar com o exame de sangue, de urina, e os outros exames de fluidos corporais para podermos atender as pessoas na dignidade delas. Então é luta no meio da crise, a gente fazendo esse esforço. Eu encontrei o doutor Suzuki, só que antes um residente tinha me dito o seguinte: a Estéreo tem uma equipe que veio de Manaus, uma equipe recente de médicos aqui para o Hospital das Clínicas, e que falou assim para esse médico que não é ou não era muito simpático ao governo. E ele me contou, ele disse: Astério, essa equipe de Manaus disse: rapaz, vocês estão aqui num lugar muito maravilhoso, o SUS aqui funciona. É o único lugar do Brasil que o SUS essa equipe de médicos, porque gente para criticar tem muito. Então, a problema nós temos, e vamos ter encontrei o mas Dr. temos que lutar contra eles. Encontrei o Dr. Suzuki, médico cirurgião do Hospital das Clínicas, na sala do Dr. Armando, encontrei esses dias, e ele estava lá: Asterinho, eu estou muito chateado, aquele jeito dele falar. O que foi que houve, doutor? Veio uma equipe de médicos, faz um trabalho lindo, não apareceu ninguém para divulgar, para nada. Agora, porque teve um problema na fundação, estão me ligando. Eu não atendo. Porque ele não achou justo. O trabalho bonito estava sendo feito e porque teve um problema, deu. E teve um problema mesmo agora, um problema de transplante, de um acidente lá, pelo que me consta que está sendo apurado eticamente. Viajando, inclusive. Mas o Acre venceu todos os transplantes até hoje. E deu problema num doador, com uma pessoa que não merecia. Problema mais na vida médica. Quem não teve problemas ainda na vida de tentar salvar uma vida? Sempre teve, sempre vai ter. Você viu aquela moça que veio da Suécia ontem? Estamos em oração por aquela pessoa. Aquela da Suécia eu chorei. A pessoa que está em São Paulo, nós estamos em oração por ele. Aquela moça veio da Suécia com um namorado, de bicicleta, sonhando com a liberdade, com o mundo. Vem um carro, o motorista parece que dormiu, atropela e ela morre ali, meu Deus. Meu Deus do céu. Então, são fatalidades que a gente tem que viver, mas está unido, está trabalhando em paz, está trabalhando pelas boas causas. Isso gera a consideração das pessoas. Segurança pública, governador. Olha, segurança, vou te dar um dado que é muito importante. Estava ontem com o Gemil, um rapaz brilhante do Detran. Muito bom. E ele estava dizendo: governador, nós reduzimos as mortes no trânsito nas cidades em 25% este ano comparado ao mesmo período do ano passado, somando o mesmo período. No entanto, as mortes no trânsito estão ocorrendo agora onde? Nas rodovias federais do Acre. BR-317, BR-364. Ele disse isso aqui segunda-feira passada. O que a gente tem que ter? Tem que ter a superintendência da Polícia Rodoviária Federal no Acre para ajudar esses policiais rodoviários federais a terem uma atuação de melhor controle lá. Tem que ter uma ação mais álcool zero, porque álcool zero quer dizer que a gente evita que um doente vá para o SUS com um acidentado que gasta 60, 80 mil ou mais quando é politraumatizado. Esse dinheiro é para botar na escola, é para botar para fazer saúde, é para fazer ramal, é para fazer mecânico. Não é para porque uma pessoa bebeu e foi dirigir. Não pode. Quer dirigir, vai de táxi. Quer beber, vai de táxi. Quer se divertir com os amigos, vai de táxi. Quer se divertir, pede para alguém que não vai beber dirigir. Ninguém quer fazer mal, todo mundo tem direito de se divertir. Agora não pode fazer a coisa errada. Educação e o programa de erradicação ou de redução drástica do analfabetismo. Estamos lutando bem, nós estamos chegando a 8 mil alunos, vamos chegar já, se Deus quiser. Estamos buscando perseguir a meta, se Deus quiser, vamos alcançar. A luta é para, em 2018, ser o primeiro estado do Norte e Nordeste a dizer: nós vencemos o analfabetismo. Então o Acre está firme, está lutando, isso é uma força-tarefa gigante. Pra você ter uma ideia, um dos problemas que nós estamos é conseguir óculos para os alunos, que alguns estão precisando de óculos para estudar, porque estão querendo estudar. Então toda uma saída busca outro problema e a gente vai lutando. Governador, no plano político aqui estadual, como é que está essa gente? Eu até abri o programa dizendo
que as pessoas veem aquele desentendimento, o entendimento, é melhor você ter tudo isso, essas discussões, esses embates, do que não ter democracia. A democracia diz isso, tem que ver. Você imagina, se o ano tem 4 estações, né? Se nós temos um trabalho de estar no avião, você não viaja daqui a Brasília que não tem uma turbulência. Como é que na política, que é o ambiente mais do nervo à flor da pele, mais humano, que vive do contencioso, não vai haver atrito, tem que haver. Nós estamos saindo de a paz pede passagem agora. Pede passagem, a paz. Pede passagem. Os nanicos. Eu acho que estamos dando as mãos, se Deus quiser, superando as divergências e caminhando com algumas, mas respeitando uns aos outros. É normal que tenha crítica. Eu fui eleito senador 2 vezes. 2 vezes governador. Eu vim do parlamento, eu fiz ali meu pós-doutorado em política. Então eu aprendi a conviver com as divergências. Agora, não pode faltar o respeito, não pode faltar a consideração. A boa-fé, a urbanidade, as relações de companheirismo, a verdade entre as pessoas. Por exemplo, tem parlamentar da oposição que o nariz está deformando, está com os buracos grandes e deformando um buraco de bruxa. Por quê? Porque está mentindo demais. Não pode. Não se vai construir política com mentira. Vai deformar a feição dessas pessoas. Credibilidade diz verdade, serenidade e respeito. E na base, críticas eu tenho que receber. Eu erro, todo mundo erra na vida pública. Quando eu errar, eu tenho que ser criticado. Quando eu acertar, eu devo ser reconhecido. É assim o princípio. Agora os partidos estão se organizando, como 6 partidos querendo um espaço maior, reivindicando mais atenção. Isso tudo é da natureza democrática. O que é justo, nós estamos tratando, o que está no campo ético tratando, e aquilo que não é possível tratar, nós estamos tratando, faz parte da democracia. Eu acho que hoje vamos dar um ponto final nesse impasse da última crise, e saber que daqui a pouco vem outra, porque é assim a democracia. Um aposentado me dizia na fila da Caixa Econômica Federal que ele gostaria um dia de ver os partidos se reunirem para não discutir essa coisa comezinha, essa coisa mais os problemas do Acre, as dificuldades do Acre, o debate, fórum. O que a população espera de nós é o melhor de nós. Discutir segurança, saúde de maneira grande. O que a população espera de nós é o melhor de nós. Eu vou te dizer, a Assembleia até agora tem me ajudado muito, essa legislatura. Você foi líder meu na Assembleia já, você me ajudou muito. Esses parlamentares têm me ajudado muito. Eu respeito a oposição, mas eu não gosto da mentira, não gosto da agressão. É um direito meu, democrático também, de exercer isso. E esses partidos estão trabalhando por justas e legítimas reivindicações. Agora nós temos também o ponto de encontro, o freio e contrapeso. Ontem disse que se os 6 partidos ananicos querem criar um bloco alternativo dentro da Frente Popular para discussão, tudo bem, mas o fundamento não pode ser... mas nós vamos superar, eu estou muito otimista, eu acho que há um ambiente de paz restabelecido, houve um diálogo ontem à noite, né? Houve diálogo com parlamentares dessa representação, eu acho que nós estamos caminhando com a serenidade, o respeito, a relação democrática necessária para superar. Eu tenho muito otimismo de nunca baixar a cabeça diante de dificuldades e achar a porta de saída. E o Acre está superando as dificuldades na crise por isso. Você vê o call center, Estéreo. 1.800 jovens trabalhando ali agora já. E nós vamos ter 4.500 até dezembro. Sabe que a Conceição, e ano que vem vamos chegar aos 7.000. A Conceição mora na frente e ela estava, Estéreo, me arruma um emprego de mulher, põe uma mesa, vende café da manhã, vende um tapioquinho, um tacacá, tá ganhando dinheiro lá na frente do call center do outro lado da rua. Você imagina que até dezembro 4.500 jovens estarão ali. Até dezembro, então aumenta o negócio. E já vão em janeiro começar a construção de um novo call center, porque já vai... Isso é o primeiro emprego para a juventude. Isso é uma coisa fantástica. Então, por que a gente tem que viver só numa agenda negativa, só notícias ruins? É preciso mostrar a vida, é preciso mostrar a esperança, Astéreo. Nós vivemos na Amazônia. Quantos de nós têm tido a preocupação com a conservação dos recursos naturais, em viver na Amazônia, avançar? Tanto benefício o Acre ganhou porque segue linhas de desenvolvimento sustentável, conservação de floresta, busca de economia, busca de tecnologia, porque está fazendo caminhos corretos do desenvolvimento. Vamos pensar grande, vamos pensar o futuro do Acre, as futuras gerações. Você vê agora, tem jovens ocupando espaços nesse estado tão bonito de avanço. Ontem um jovem acreano passou para um concurso de juiz federal, está vindo aqui para o Acre. É isso que a gente quer, vitória, superação, não quer cabeça baixa. Crescimento. O senhor está 8 meses no segundo mandato, temos 3 anos e 4 meses. O que é que o povo acreano, o povo de Rio Branco espera
pode esperar do governador Tião Viana, os servidores, de Olha, modo geral? a minha luta é para exercer sempre a humildade, a sinceridade, o respeito, a consideração, trabalhar a política como virtude e, ao deixar a função de governador do Estado, eu quero ver a população se sentindo segura e dizendo: nós estamos no caminho certo. O Acre todo dia constrói a sua independência econômica, constrói um indicador de desenvolvimento que assegura dignidade, responsabilidade, valores éticos e, ao mesmo tempo, qualidade de vida. Então, eu penso que nós vamos conseguir um resultado muito positivo, com união, com compreensão. Eu não vou poder atender tudo que reivindicarem do governo, mas eu vou poder fazer mais do que as pessoas estão esperando do governo, se Deus quiser, com essa equipe maravilhosa, tão dedicada, tão fraterna e tão democrática que a gente procura viver, com o parlamento que tem me ajudado até hoje. Governador, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Bom dia aí. E a TV Rio Branco, que aqui com a gente, eu cheguei, né, na hora, você me acolheu, eu estava na Academia Mais. Ah, Leonildo faltou já hoje. cedo, né? Leonildo faltou, chegou atrasado. Dudé foi para Cruzeiro do Sul, não está. Tem um time que é da malhação de manhã na Mais. Na Mais Academia, todo dia, né? 5 da manhã. A sua acorda aqui, é médico, médico não dorme 10 para as 4, 10 para as 5. Médico tira a cochila, é verdade? Pouco, durmo pouco, muito dorme pouco. um pouquinho agora. Mas é às da vezes vida. eu dou uma tuitada 3 horas da manhã, o senhor já está ligado. Estou lá, estou ligado. Muito obrigado, bom dia, bom trabalho, sério. Muito obrigado. Bom, chegamos ao final do programa Bom Dia Rio Branco. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã, a partir das 6 horas. Tenham um bom dia.